A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Gilberto, no quadro A Palavra do Dia. Que Deus possa abençoar a tua vida, no nome de Jesus. A palavra do dia hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo número 12, aonde tem um título que diz assim, na Bíblia do Expositor: A parábola dos lavradores malvados. Capítulo número 12, nós vamos fazer leitura do versículo número 2 até o versículo número 7, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E ao tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, e feriram e o mataram, mandaram embora vazio. E tornou a lhes enviar outro servo, mas eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a muitos outros, dos quais feriram a alguns e a outros mataram. E tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por último, dizendo: Ao menos terão respeito por meu filho. E no versículo 7, a Bíblia diz assim, Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Do versículo 2 ao versículo 7, então, nós fizemos leitura nesse texto maravilhoso, ao qual no início desse texto, amados irmãos, a Bíblia fala, voltar um pouquinho aqui no versículo número 1, né? A Bíblia fala assim, E ele começou a lhes falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha e a cercou com uma cerca, né? E cavou nela um lugar. Enfim, Deus aqui se refere a um homem então que plantou uma vinha. E logo após ele enviou, né? No versículo 2, ele passou a enviar os seus servos para que recebessem então o fruto daquela vinha. E ele enviou muitos servos. E está relatado o que eu já li aqui. O que aconteceu com esses servos? Eles foram maltratados, eles foram mortos, eles sofreram. E por último, então, ele enviou o seu filho amado. Amados irmãos, então eu entendo assim, há uma revelação nesta palavra, porque toda a palavra de Deus, ela é revelada pelo Espírito Santo, né? Foram homens, mulheres que escreveram a palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus foi inspirada através do Espírito Santo, ou seja, ela é divina, aleluia. E aqui, quando então estou me referindo a esta passagem, eu entendo que Deus, nós vimos no transcorrer da Bíblia Sagrada, Deus enviando profetas para falarem acerca do reino dos céus, para falarem acerca do arrependimento, para anunciarem ao povo escolhido, para anunciarem a Israel, para anunciarem então aos judeus que o Messias viria, e mais adiante que o Messias veio, e não o aceitaram, ou seja, não acreditaram que Jesus é o Messias. Muitas pessoas não acreditam até hoje que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Jesus Cristo é aquele que os profetas, que os antigos profetas falaram, anunciaram, profetizaram, profecias bíblicas que há, irmãos.
acerca da vinda do Messias, acerca da vinda de Jesus Cristo de Nazaré. E eu lembrei agora que Isaías profetiza sobre a vinda de Jesus Cristo, aleluia, e também profetiza sobre a vinda de João Batista, que foi o último dos profetas. João Batista então veio como a voz que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho para Jesus, né? João Batista, amados irmãos, nós soubemos pela Bíblia Sagrada que ele batizava no Rio Jordão, que ele pregava ali, que ele anunciava ali, mas ele falou que após ele viria um que era superior a ele, que era antes dele, que era primeiro que ele, e que ele, o qual João Batista, não era digno nem de desamarrar ou desatar as suas alpargas ou as suas sandálias, como algumas traduções bíblicas apresentam. E amados irmãos, e aqui eu voltando ao texto de hoje, foram enviados muitos homens para receber a recompensa que Deus havia preparado. Foram enviados, e eu entendo a revelação desse texto, que por último Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. E está escrito, né, no versículo 6, e tendo ele, pois, ainda, se refere ao homem aqui, né, o homem dono da vinha, mas é Deus o dono, aleluia. E tendo ele, pois, ainda um seu Filho amado, enviou tanto a estes por último, também a estes por último, dizendo, ao menos terão respeito por meu filho. Mas no versículo 7 nós vimos que eles falaram assim, ó, esses homens falaram, esse é o herdeiro, vamos eliminá-lo, vamos matá-lo. Queridos, Jesus foi enviado então, Jesus é o Filho de Deus, e eu lembro agora de João, livro de João, capítulo 3, versículo 16, que todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus enviou Jesus foi e é o enviado de Deus, é o Filho de Deus. E assim mesmo não acreditaram, crucificaram ele, né, queridos? Nós conhecemos um pouco da história bíblica, da verdade bíblica, melhor dizendo, porque não é história bíblica. Não é simplesmente uma história, né? Jesus Cristo veio e ele foi levado ao Calvário, ele foi erguido no madeiro, ele foi ali crucificado. Mas antes disso, Jesus Cristo usou uma coroa de espinhos, Jesus Cristo foi chicoteado, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, falaram palavras maldosas a Jesus. Jesus carregou a cruz, provavelmente pelo que conhecemos pela história, não era toda a cruz, mas era a parte horizontal da cruz. Mas Jesus passou por tudo isso que eu falei, e ele em nenhum momento, melhor dizendo, desistiu, porque ele sabia que ele haveria de cumprir o plano, o projeto do seu Pai, o projeto de Deus. E toda a Bíblia Sagrada, amados irmãos, é a conversa entre o Pai e o Filho. O Filho fala e diz, ó, o Pai diz isso. O Pai fala e diz, ó, o meu Filho está dizendo isso. Quem conhece o Pai senão o Filho? E quem conhece o Filho senão o Pai? Então a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Jesus foi enviado então. E aqui, ó, no versículo 7, eu vou ler uma parte que tem na Bíblia do Expositor, uma explicação, né? Que diz assim, ó, que tudo isso que aconteceu nesse texto que nós lemos, a explicação diz assim, ó, consistiu o plano de Satanás desde o princípio. Ele quer
o que pertence a Deus e geralmente irá operar pelo meio da religião organizada para conseguir seus objetivos. Queridos, e ainda fala assim, esse foi o último esforço, né? Isso já é no versículo 8. Que o versículo 8 diz assim, e prendendo-o, mataram e o lançaram fora da vinha. Esse foi o último esforço, tem uma explicação aqui, da misericórdia divina, o envio do Deus encarnado, a quem os judeus mataram fora da cidade. Essa é a explicação que tem, né? Nós vamos ficar baseado mesmo no texto que eu falei, do versículo 2 ao versículo 7. Aleluia! E a Bíblia Sagrada então nos revela, amados irmãos, quantos homens, quantas mulheres foram enviadas, anunciando que Jesus viria, anunciando que o Messias viria, que o Messias estaria aqui nessa terra. João disse que ele era e que ele é, que ele foi, melhor dizendo, mas ele é, porque ele é Deus, o Verbo encarnado. João Batista falou assim, aleluias, e fizeram tudo para matar Jesus, fizeram de tudo para crucificar Jesus. Jesus foi levado ao sinédrio, Jesus foi ali julgado. Eu estava lendo, não foi um julgamento justo, não foi. Pilatos estava ali, a mulher de Pilatos disse, olha, eu sofri muito essa noite em sonho por esse justo. Pilatos disse, olha, eu vou lavar as minhas mãos. Ele usou aquele símbolo para dizer, olha, eu estou livre, eu estou limpo do sangue deles. A multidão que foi coagida pelos religiosos, pela organização religiosa, foi coagida a dizer para que crucificassem Jesus. Quando foi perguntado, porque se aproximava a época ou o dia da Páscoa, e era por tradição, por costume, soltar um presidiário, soltar alguém que estava preso, melhor dizendo, naquela época passada. E havia um homem que se chamava Barrabás, e ele estava preso ali. Conta a história que ele era um assassino, e por isso ele estava ali preso. E provavelmente ele seria crucificado. E ali é perguntado então, entre crucificar Jesus ou crucificar, digamos, Barrabás, quem seria liberado? Quem seria solto então? Seria solto Jesus ou poderiam soltar Barrabás? E a multidão que foi coagida, que foi instruída, vou dizer aqui, que foi ensinada de maneira errada, disse, crucifica Jesus e soltem Barrabás. E assim aconteceu. Jesus foi crucificado, Jesus foi levado ao madeiro, Jesus foi ali pregado. Ele bebeu o cálice que ele haveria de beber, que ninguém poderia beber, a não ser Jesus, o Filho de Deus. Tempo antes dele passar por isso, ele mesmo orou cerca de 3 vezes, dizendo, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas na última oração ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amados irmãos, fique com esta palavra para a tua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus guarde você e a tua